Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula do quarto bimestre e do ano, ok? Só para lembrar, as atividades do quarto bimestre, que são 4 atividades, 4 capítulos, 4 atividades. Eu vou deixar abertas todos os formulários das atividades até o dia 4, ok? Depois eu vou fazendo as correções e mandando para vocês as planilhas atualizadas, quem ainda tá devendo, tá? Então, essa semana a gente fica com a última aula e semana que vem, recuperação, esclarecimento de dúvidas, habilidades essenciais e eu vou atualizando para vocês aí quem está ainda, quem não entregou, o tema 1, tema 2, tema 3, lembrando que as recuperações do primeiro bimestre, segundo e terceiro bimestres também eu vou deixar abertas apenas até o dia 4, ok? Então vamos lá, o nosso tema 4. O nosso tema 4 é gestão dos recursos naturais, o estado da arte no Brasil. O que é isso? Gestão dos recursos naturais. Gestão é uma administração, né, dos recursos naturais. Mas o que são os recursos naturais, né? Nesse capítulo, fala muito assim, né? O que são os recursos naturais, como que eles são utilizados, como que você enxerga, como que nós, cidadãos, enxergamos, o que eu faço para preservar, quais são as minhas atitudes e principalmente aí, né, a necessidade que a gente precisa hoje que os governantes tenham aí em termos de atitudes, né, com foco no desenvolvimento sustentável. Então, assim, nós vamos falar mais de desenvolvimento sustentável, que eu acho que isso não é novidade para vocês, mas também vai aparecer uma nova expressão aí, que eu acho que talvez aí seja novidade para vocês, ok? Então, antes da gente começar a falar aí da gestão, né, da administração dos recursos naturais, a gente tem algumas questõezinhas para a gente refletir, tá? Primeira questãozinha aí. Natureza e recursos naturais são sinônimos? É a mesma coisa? Recursos para quem? Quem utiliza os recursos? Tudo na natureza é um recurso natural para o ser humano? Tudo que hoje é um recurso natural para o ser humano era considerado recurso natural para os nossos antepassados? Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa aí refletir para a gente conseguir entender um pouquinho mais da importância dos recursos naturais, ok? E aí também eu peguei algumas definições aí de alguns estudiosos, né? Zimmermann, acho que não sei se vocês conhecem, mas é bem famoso aí no meio acadêmico, né? Olha a definição dele, né? Os recursos não são, eles se tornam, ok? Eu achei bem interessante. E aí, da mesma forma aí, né? Venturi, que é como é de 2006, né? Essa definição dele, eu utilizo mais, querendo ou não, né? Sempre falo mais desta forma, né? Recurso natural pode ser definido como qualquer elemento ou aspecto da natureza que esteja em demanda, seja passível de uso e esteja sendo usado pelo homem, direto ou indiretamente, como forma de satisfação de suas necessidades físicas e culturais em determinado tempo e espaço. Então, assim, né, eu gosto de, para traduzir um pouco aí, eu gosto de falar que assim, né, os recursos naturais, eles estão em prol dos seres humanos. Se eles estão aí sendo úteis para nós, seres humanos, então eles são recursos naturais. De repente, hoje a gente utiliza um determinado recurso, daqui 100, 200, 300 anos, as próximas gerações passam a não utilizar mais, né? Então, assim, recurso natural é aquilo que, querendo ou não, atende ao ser humano e nem sempre a própria natureza, ok? E aí, assim, a gente tem que pensar que o que a gente usa, gente, seres humanos, o que nós usamos, então, que é seu uso, seu retiro do planeta, é um recurso natural. O que é o mais importante? O que vocês consideram de recurso natural mais importante?
né? Eu acho que isso também, eu acho que é meio fácil da gente responder. A água é o recurso natural que mais assim, que mais utilizamos e que dependemos dela, né, para uma série de fatores, né? Uma série de fatores, inclusive sem água não há vida. Ponto. Né? Sem água não há vida nem vegetal, né? Não estou falando de seres humanos, não, estou falando de vida vegetal mesmo, né? Então, a água é o recurso mais natural e mais valioso, desculpa. E o que que é, assim, o que que a gente tem que pensar sobre, né? Quando a gente vê, por exemplo, em 2015, na nossa região, teve uma escassez de água muito forte, muito forte. Muitas pessoas de São Paulo acabaram mudando para Jundiaí, porque, querendo ou não, ainda São Paulo foi mais afetado que nós, né? E Jundiaí tem até hoje a represa ali do Parque da Cidade, que abastece a nossa cidade. Ela já foi ampliada aí num prazo aí de 10 anos, ela já passou por ampliações. Então, assim, a captação dessa água, né, precisa ter, só que para eu captar a água da chuva, eu preciso ter uma infraestrutura, eu preciso ter uma programação. Então, assim, só que não é só o governo, né, que tem que... o governo precisa, porque a gente é fácil colocar tudo nas costas do governo, na conta do governo, né? Não é bem por aí. O governo muitas vezes faz a parte dele, sim, né? Eu falo que eu sou uma pessoa apolítica, né? Eu nem gosto de defender governos, mas assim, muitas vezes a gente vê que os governantes fazem. Só que não é só isso, né? Então tem que ter mais lugares para captação de água da chuva, tem que ter mais represas, tem que ter mais, tem que ter, que isso depende, sim, de investimento de obras públicas, né? Só que e nós, né? Como que está o nosso uso da água? Ele é racional, né? Às vezes a gente acha que tipo assim, né? Vou lavar uma louça e vou deixar a torneira aberta, porque só eu vou ensaboar e vou fechar ali. Só eu, não vai fazer diferença. Na hora do meu banho, eu vou ficar o tempo inteiro com o chuveiro ligado, aberto e não vou me ensaboar e desligar, como, né? Mandam aí os rituais aí sustentáveis, né? Aí você fala, só eu fazendo isso não vai fazer diferença. Enquanto a gente pensar assim, realmente não vai fazer diferença, né? A gente tem que ter, sim, um uso racional. A gente tem que, né, esse negócio de lavar calçada, em pleno século XXI. Hoje em dia é muito comum, assim, as casas, elas terem as casas mais novas, mas nada impede de uma casa mais antiga também fazer uma adaptação. Hoje elas têm as cisternas, né? As próprias casas captam a água da chuva e elas conseguem ser casas aí sustentáveis, elas conseguem reutilizar a água para lavar o quintal, para regar um jardim, né? Que não precisa ser água aí 100% aí potável. Então, assim, qual é a nossa função? A gente sabe que o governo tem, o próprio capítulo é gestão dos recursos naturais, né? Normalmente quem faz a gestão no macro é o governo, mas e no micro? Quem faz a gestão do uso da água na minha casa, né? Então a gente tem que pensar por isso também, né? Eu gosto de uma frase, eu coloquei nos slides para vocês, o secretário-geral da ONU, ele fala assim, né? Eu até coloquei a frase para vocês nos slides. A má gestão do meio ambiente e dos recursos naturais pode contribuir para a eclosão de conflitos. Sim, pode, né? Se de repente um local, um vizinho ali, um país vizinho, um exemplo, de repente é uma seca, não tem ali uma, né, água suficiente para atender a demanda daquela nação. De repente o país vizinho tem e usa de modo irracional. Isso pode gerar conflitos, sim. Pode gerar conflitos, eu até falaria um pouco mais explicitamente aí, pode gerar guerras, sim, certo? Então, assim, hoje a gente precisa aprender a gerir o uso racional, a ter o uso racional dos recursos naturais, né? E não só colocar na conta do governo, ok? Outra coisa aí que eu coloquei para vocês, sempre estou indicando alguns vídeos, e vídeos assim, gente, bem bacaninha,
curtos, bem assim, que nem eu coloquei um vídeo aqui, que fala até ali que o Greenpeace esteve no Cerrado Brasileiro e documentou o drama de populações que convivem com um avanço devastador a qualquer custo, né? As pessoas hoje em dia, né, a qualquer custo do agronegócio, né? É um vídeo de 4 minutinhos. Gente, vale super a pena. Eles mostram, assim, o que hoje, por exemplo, o vídeo fala do agronegócio, mas independente se é agronegócio, se é indústria, se é construção civil, independente do que é, hoje a gente visa o lucro. Capitalismo, né? A gente visa o lucro, um lucro desenfreado, e aí a gente não está medindo aí as consequências dessa devastação dos recursos naturais. Vai chegar uma hora que o nosso planeta não vai dar conta, né? De tamanha, assim, uso, gasto dos recursos sem pensar ali nas gerações futuras. Isso é desenvolvimento sustentável. Eu posso usar, retirar da natureza, ganhar dinheiro com essa retirada da natureza, desse recurso, independente qual seja. Eu preciso para minha sobrevivência. Porém, eu também tenho a obrigação de repor, eu tenho a obrigação de reutilizar, eu tenho a obrigação de fazer de uma forma com que eu dê o tempo para a natureza se autorrecompor. A natureza é maravilhosa, maravilhosa. Você tá o exemplo do rio Tietê. O rio Tietê, ele nasce aqui praticamente, né, na Serra da Mantiqueira, ali em Salesópolis. Ele nasce e passa já logo em seguida ali na Grande São Paulo, e ele já sai dali com poucos quilômetros, vamos dizer assim, poucos quilômetros de existência. O rio Tietê, ele já recebe uma baita de uma sobrecarga de esgoto, de lixo, de água não tratada, enfim. E aí ele fica, né, daquele jeito que a gente vê quando passa ali em São Paulo, na Marginal Tietê. Cheira mal, né? Ele fica até parecendo uma sopa, né, de tão grosso que é, de tão poluído que ele tá. Ele vai percorrendo o estado de São Paulo inteirinho e ele deságua lá no Paraná, que é no Rio Paraná, que é a divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Pessoal, a hora que ele tá mais ou menos no meio do estado de São Paulo, ele já é limpo. Ele já tem as prainhas de lazer ali nas cidades, os passeios turísticos. Ele já vai, óbvio que a gente sabe que tem algumas prefeituras que fazem a coleta excessiva ali do lixo, né, que vem junto com o Rio Tietê. A gente sabe que tem essa contribuição do poder público, sim. Mas, por exemplo, ele sozinho ele consegue se né, limpar, vamos dizer assim. Só que, para isso, eu preciso dar um tempo para ele, né? Eu preciso dar um tempo. Então, assim, o vídeo de 4 minutinhos fala aí desse qualquer custo aí do desmatamento em prol do agronegócio no Cerrado Brasileiro, ok? E aí vem uma perguntinha, né? Hoje tá começando, que teve uma época que, assim, a palavra desenvolvimento sustentável, né? O conceito de desenvolvimento sustentável era a bola da vez. Nossa, né? Todo mundo falava, caía muito no vestibular o conceito de desenvolvimento sustentável. Hoje já a gente vai ver que tá trocando um pouquinho, vou falar mais a seguir. Só que hoje tem uma palavrinha que talvez vocês ainda não tenham ouvido. O que é ser ecocidadão? Né? É uma nova palavra aí que vem surgindo. Ecocidadão. Qual é o conceito, né? Como que eu definiria o ecocidadão? Né? Ecocidadão é aquele que se preocupa com a escassez de água, é aquele que se preocupa com o desmatamento, que não pratica a caça predatória, o tráfico de animais, olha só, recursos naturais. Então, assim, não tô falando só de água, tô falando de animais também, né? Que se preocupa com, assim, os problemas decorrentes de todo o mau uso dos recursos naturais de modo geral e quais as consequências que isso pode ter para uma sociedade como um todo. Ele se preocupa com o descarte do lixo, né? Principalmente o descarte, né,
equivocado, aí, errado do lixo, se preocupa com as condições climáticas, né, com os rios poluídos. Isso é ser um ecocidadão, só que assim, não adianta nada, né, fazendo um discurso bonitinho e na hora da prática eu lavar a louça com a torneira aberta, eu tomar um banho achando que só eu não vai fazer diferença, né? Então, ecocidadão não, ele pensa e age sempre em prol ali dos recursos naturais. Na apostila, no caderno do aluno, na página 78, tem uma autoavaliação, né, na página 78, isso, para refletir sobre as suas atitudes, para ver se você se encaixa como um ecocidadão. Façam só por curiosidade, não é para me enviar, mas façam, é bem bacaninha. Aí você fala, poxa, eu poderia ter caprichado mais aqui, né? Nunca pensei nisso. Então, assim, façam para vocês verem, né? E aí, enfim, né? O que é, então, desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável é, de uma forma bem macro aí, é como se fosse uma cartilha para você seguir, para você preservar a natureza, utilizar sim os recursos dela, só que tirar proveito econômico sim dela, só que pensando nas gerações futuras. Hoje já tem algumas críticas sobre, né, o conceito de desenvolvimento sustentável, o que é, né, desenvolvimento sustentável. E aí tem alguns estudiosos aí que são favoráveis a trocar essa palavrinha de desenvolvimento sustentável por economia verde. Quando fala de economia verde, eu também coloquei um vídeo no YouTube, também de 8 minutinhos, que vai falar aí uma definição do que é economia verde. Quando a gente lê, né, desenvolvimento sustentável e economia verde, quando a gente lê parece que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. A gente tem que ler e refletir daquilo que a gente entendeu. Desenvolvimento sustentável, vamos tentar para ficar um pouco mais fácil? Desenvolvimento sustentável é como se fosse regras de um modo macro. Eu gosto de falar assim, tá? São regras de um modo macro, ou seja, para o mundo. São regras que se encaixam no mundo. Economia verde, a gente já consegue ver ali essas regras na prática, né? As regras do desenvolvimento sustentável, porque assim, que eu falei, né? Eu sei como que é o banho, como tem que ser lavar a louça, eu sei que seria legal eu reutilizar a água da máquina para lavar o quintal, a máquina de lavar roupa, eu sei que seria legal investir numa cisterna, isso tudo tá lá no conceito de desenvolvimento sustentável, mas eu tô colocando em prática, né? Quando eu coloco em prática, eu sou um ecocidadão e eu estou praticando a economia verde. Eu gosto de falar dessa forma, né? O desenvolvimento sustentável é como se fosse, né, um livro de normas e regras e boas intenções, né? E a economia verde é quando a gente tira essas normas e regras e põe em prática, ok? E aí também tem ali na página 78 e 70, começa na 78 e termina na 79, tem textos, né, de que falam do conceito de desenvolvimento sustentável. E ali imagens, junto com imagens, as imagens estão na página 79, que retratam diferentes aspectos aí do desenvolvimento sustentável no nosso cotidiano. Bem legalzinho pra gente conseguir entender aí a diferença, tá? E também ali, mais um videozinho de 8 minutinhos que eu coloquei, que fala aí de um vídeo de mudanças climáticas, né? O que toda essa má gestão, vamos dizer assim, dos recursos naturais, né? Eu sei o que é desenvolvimento sustentável, só que eu não estou colocando em prática, e como que isso tudo, o planeta está absorvendo, o que ele está nos devolvendo, né? Bem bacaninho, um vídeo super curto, 8 minutos e 50 segundos, vale a pena, é do INPE, né? Um órgão oficial ali, que eu acho que vale a pena para vocês entenderem, porque assim, até quando o planeta vai aguentar essa exploração desenfreada em prol do lucro? Até quando? Né? A gente tem que parar para pensar. Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, enfim, que mundo que eles vão encontrar, né? Como que o planeta está reagindo? Então, assim, é um vídeo que fala bem bacaninha das mudanças climáticas. E a última coisinha que eu pedi para vocês
Não precisa fazer no papel, mas tem um projetinho na página 80, no caderno do aluno, que não é para enviar. É para você fazer como se fosse um projeto aí, com o objetivo de colocar em prática isso que a gente falou aqui agora. Desenvolvimento sustentável, ecocidadão, economia verde, as mudanças climáticas, as mudanças não só climáticas, mas de um modo geral do planeta. Então, assim, tem ali algumas, um passo a passo ali, vamos dizer assim, não é bem isso, mas para vocês colocarem ali um projeto, né? Então, assim, não é para me enviar, mas é mais para vocês olharem ali a comanda da atividade ali na página 80, lê e vai pensando, para vocês irem ligando tudo isso que a gente falou, ok? Coloquei também ali para vocês uma sugestão só para fechar, né? Uma sugestão de desafios do desenvolvimento. Para e pensa, gente, não é fácil. Como que eu cresço economicamente sem explorar a natureza? Não é fácil. É um grande desafio, mas tem como, ok? E aí tá lá falando de economia verde e desenvolvimento sustentável, tá? É um artigo ali e tem para vocês acessarem, ok? Quem tiver interesse, se aprofundar um pouquinho mais no assunto, tá bom? Vou postar o vídeo, os slides e o link das atividades, ok? Vou mandar tudo de novo, tema 1, tema 2, tema 3 para vocês e tema 4 agora, né? Lembrando que tema 1, 2, 3 e agora o 4 eu vou receber até o dia 4, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijão, até mais!